Valendo! Muito bom dia, pessoal. É uma honra muito grande fazer parte desse Grupo Meta, aqui de Sorocaba. Eu sou um dos participantes do Grupo Fênix, aqui de São Paulo, e tenho um prazer muito grande em ter essa amizade, esse relacionamento com a Lê. A Lê conheço já de muito tempo, quando tive a oportunidade, fazendo um mestrado lá na FCU, nos Estados Unidos, estive lá, e tive o prazer de conhecer, quando ele me apresentou todo o grupo dele lá nos Estados Unidos, lá com o professor Migliatti, lá o italiano, lá o argentino italiano. Então, foi um prazer muito grande, porque o Ale já conhecia antes aqui, quando tinha uma livraria, alguns negócios aqui, já tinha interesse em ter uma associação com a Ale. A gente estava sempre conversando, assim, Ale, a gente vai ser sócio um dia de alguma coisa, porque reconhecia e percebia o valor que tem esse homem, essa pessoa empreendedora. Então, é um prazer muito grande estar aqui, viu, Ale? Estar com você, no seu grupo, e vendo assim, todo esse fascínio desse empreendimento que você criou, e mais eu vejo que está crescendo gradativamente e numa progressão geométrica, envolvendo pessoas, criando esse network e fazendo com que as pessoas se desenvolvam e cresçam. A sua missão de vida é essa, então, parabenizo por isso, estou muito honrado em estar aqui com você nesse grupo. Além do grupo que a gente vai receber aqui amanhã, as pessoas na nossa empresa, no nosso estado, é aqui a sede, né, iniciada do Grupo Recomenda, aqui no Grupo Fênix, e daqui que ele começou todo esse processo aqui no Brasil. Então, é um prazer muito grande ser também um parceirão aqui do Ale nesse processo. Estou muito feliz nessa oportunidade, porque a gente vai falar um pouquinho sobre para mim, é aquela paixão, né? Comunicação sempre foi minha paixão. Desde cedo, nos aulas antigamente era primário, ginásio, colégio, colegial, eu fui um apaixonado por comunicação. E tirava as minhas notas de português com aula de leitura. Então, a paixão veio desde cedo. Não sei por que razão, de alguma forma, eu tinha um fascínio quando via as pessoas falando, envolvendo outras pessoas e transformando o mundo. Talvez por intuição, talvez por alguma, sei lá, alguma força que me impulsionou para esse campo. E assim foi durante toda a minha trajetória. Sempre apresentei os trabalhos escolares, depois fui orador da turma, sempre, enfim. Fui focando no meu trabalho no processo de comunicação. Fiz teatro, locução, fiz curso lá com o antigo professor de oratório aqui no Brasil, o professor Nelo Antônio. Aí montei a minha empresa, já há exatos 38 anos. Vou apresentar um pouquinho. E o tema, para a gente avançar aqui, é assim, a importância da comunicação para empresários e empreendedores. Esse é um assunto muito vasto, muito amplo, se vocês perceberem, né? Porque eu escrevi alguns livros, fiz tanta coisa, poxa, daqui nós poderíamos ficar só falando assim, divagando em cima disso. Mas eu escolhi uma coisa mais pontual, mais específica para tratar com vocês hoje, porque eu acho que é mais interessante do que alguma coisa mais ampla. Mas, estamos no mercado, já, como eu falei, há 38 anos, tivemos a oportunidade nesse período de treinar, trabalhar com mais de 120 mil pessoas, 25 mil alunos, empresários, empreendedores, executivos, jovens, enfim, vendedores, pessoas que buscavam algum tipo de aprimoramento pessoal, porque tinham necessidades, dificuldades na hora de falar, na hora de se apresentar, na hora de negociar, de liderar, de vender, aquilo que a comunicação exige das pessoas. Estamos numa atuação agora ampliando os nossos processos em um aspecto internacional, e essa é a ideia mesmo, né? Alguns livros que eu escrevi, só para vocês saberem, né? Esse é o principal deles, Quem Não Comunica, Não Lidera, e 7 Dimensões da Comunicação. E depois fazemos todo um trabalho de media training, e também trabalhamos com mais de 1000 projetos para empresas ao longo desse tempo. E empresas que se transformaram em nossos amigos e clientes. Embraer, por exemplo, uma das que a gente começou já há 38 anos e nunca mais paramos de fazer trabalhos com a Embraer. Só no Bradesco, para terem uma ideia, nós treinamos mais de 17 mil pessoas, gerentes, gestores, diretores, que hoje até são nossos amigos. E assim foi, e é ao longo do tempo, indústrias. Eu vejo que há muitos advogados aqui, muitos trabalhos focados, direcionados para advogados, só para terem um pouquinho de ideia do nosso trabalho, da dimensão do que a gente faz. Também, assim, um ponto que julgo importante falar é assim, o que eu trouxe para vocês hoje, alguma coisa ligada à programação neurolinguística, PNL, porque existem ferramentas extraordinárias no campo da programação neurolinguística. Eu quis focar hoje nesse aspecto, porque não adianta falar de PNL como processo terapêutico, processo transformacional, sem levar em consideração que, acima de tudo, a programação neurolinguística, para quem conhece, é uma das principais ferramentas de comunicação. Então, é por aí que a gente quer abordar hoje, que eu gostaria de abordar com vocês hoje, falando de algumas ferramentas
Tenho boa formação em programação linguística, estudei muito, estudo ainda, porque é um assunto que é infindável. Quanto mais você aprende, mais descobre que não sabe nada e mais tem coisas para aprender. Então, fiz toda a formação do practitioner, depois do master practitioner, e assim fui estudando, até fazer um curso em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos, que me deu a oportunidade de dar cursos, me preparar para dar cursos para quem deseja dar cursos em programação neurolinguística. Mas, na verdade, eu nunca dei curso de programação neurolinguística. O que eu fiz foi assim, usar ferramentas e recursos para adaptar nos nossos treinamentos. E esses recursos, alguns deles, eu trouxe para compartilhar com vocês hoje aqui. E as pessoas têm muitos problemas relacionados à comunicação. Problemas de medo, ansiedade, dificuldades e problemas dos mais diversos tipos. Problemas de cunho psicológico, tais como medo, ansiedade, dificuldades de se posicionar, aquela falta de tranquilidade, ou pessoas muito sisudas, mal-humoradas, pessoas que não expressam ali uma simpatia pessoal, ou não têm empatia, ou dificuldades de contato, de percepção da outra pessoa para poder se ajustar, se alinhar no fluxo energético, para criar condições favoráveis para haver o entendimento, e a partir daí as coisas acontecerem. Problemas relacionados a aspectos físicos, tais como voz, pessoas que falam de forma linear, pessoas que falam demais, pessoas que falam de menos, pessoas que falam muito depressa, ou pessoas que falam muito devagar, criando assim bloqueios no processo da comunicação, enveredando para outros tipos de problemas, tais como problemas relacionados à parte técnica. Hoje, com toda essa parafernália, já tive alguns problemas e hoje fiz questão de entrar bastante cedo, estava só Alexandre na sala e mais uma pessoa. Aí testamos os vídeos, testamos tudo que nós vamos passar para ficar tudo em ordem. Tem aqui meu assistente, que está comigo aqui, para a gente não ter problemas. Porque os problemas acontecem, problemas técnicos. E desde recursos aí que são audiovisuais, em relação à transmissão, em relação a plataformas, ou outros problemas, tais como ambiente, dificuldades em som, etc., as pessoas não percebem que os problemas têm ou precisam ser resolvidos. Além disso, problemas de ordem técnica e intelectual. A estruturação do pensamento, a organização das ideias, como é que eu faço uma roteirização, como é que eu começo, desenvolvo e termino uma exposição. Ou seja, quantas pessoas fazem um esforço muito grande, mas não conseguem fazer nenhum pitch de vendas bem feito em 1 minuto? Ou pessoas que não é culpa dela, porque ela não aprendeu. Há técnicas para a pessoa aprender a fazer isso. Como é que ela estrutura o pensamento, prever as pessoas, falar, por exemplo, do problema, prever as pessoas, depois apresentar uma metodologia, e você apresentando o seu processo e fechando ali as pessoas que querem com vontade de conhecer um pouquinho mais, chamado speech elevator, né? Aquela fala rápida para que as pessoas possam entender aquilo que você fala. E aí entra uma palestra, uma aula, entra todo um jeito, um charme, um jeito de cativar e envolver as pessoas. Alexandre, mesmo agora, foi elogiado pelo seu entusiasmo. Como, por exemplo, nós vimos aí, né, tantas pessoas, assim, com esse brilho, esse colorido, né, envolvendo as pessoas, e de vendas, quer seja em relação a contato, relacionamentos. Então, tem talento, né? E não existem regras prontas de bolo. É assim ou é assado. Como se fosse uma forma e você tem que se ajustar a essa forma. Não, cada um tem o estilo, cada um tem o jeito, uma característica pessoal. Entrando já um pouquinho no que queria falar com vocês, em relação às características de comunicação para empresários e empreendedores. Que é importante que um empreendedor, um empresário, uma pessoa de vendas, qualquer que seja a sua condição, precisa ter assertividade, que não tem a ver com acertar, mas tem a ver com afirmar, tem que ver com uma pessoa dizer o que tem que ser dito de maneira clara, de maneira respeitosa, de maneira positiva e produtiva. Equilíbrio emocional, porque somos envolvidos pelas nossas emoções. Se nós somos pessoas reativas, não paramos para pensar, não temos esse discernimento, esse bom senso, muitas vezes necessário para entender mais do que está sendo dito, é o cenário, o contexto, para que a nossa fala seja efetiva e gere produtividade e fechamento de negócios. Flexibilidade para nos ajustarmos aos diversos tipos de pessoas e condições e em função de ambiente, etc. Além disso, a empatia, que talvez seja a principal das tias, porque tem a simpatia, a empatia, a apatia e principalmente a empatia, que é essa capacidade mais profunda de nos colocarmos na alma daquilo. Mais do que apenas se colocar no lugar de uma pessoa, que é impossível acontecer isso. Cada um tem um jeito de ser, pensar, sua estrutura, mas essa sensibilidade, muitas vezes intuitiva, para nos entendermos, ou para que as pessoas possam ser melhor percebidas, e nós, na nossa amorosidade, na nossa generosidade, nos colocamos efetivamente a serviço de. Aí sim começa a haver um processo empático, onde tudo acontece. Alteridade, que tem a ver com respeito, consideração às diferenças, aos diversos tipos de pessoas,
para que eu possa aceitar as pessoas como são, não como gostaria que elas fossem. E amorosidade acima de tudo, porque sem amor a vida não tem nem graça, nem sentido, e as coisas todas não acontecem. Eu vi muita amorosidade nesse grupo, eu vi muito respeito, muita consideração, muita alegria, muito bom humor. E que gostoso estar aqui com vocês. Vocês não imaginam como é que eu estou começando meu dia? Assim, de um banho já de início, de tanta amorosidade, tanta coisa legal que eu ouvi aqui agora há pouco, de respeito, de brincadeira, de bom humor, sabe? De um ambiente muito, muito favorável, muito, muito alegre, muito gostoso. É nesse fluxo energético que a vida acontece, porque acontece nesse exato momento, que é o momento presente, não acontece nem ontem, nem no futuro. Em função disso, que o nosso trabalho tem um sentido muito mais profundo. Bom, são muitos recursos que estão envolvidos diretamente e indiretamente com a comunicação. Poderia falar aqui sobre as 7 dimensões da comunicação, sobre aspecto de voz, de corpo, poderia falar sobre como enfrentar a timidez, como ter segurança, enfim, são 1000 possibilidades. Mas hoje escolhi para falar com vocês um assunto muito especial para mim, que é sobre recursos de programação neurolinguística. Algumas ferramentas, alguns recursos, que é importante o gestor, que é importante o empresário e o empreendedor ter que saber e aprimorar, porque são recursos poderosos. Eu gosto de atrelar a comunicação com poder. Quanto maior a sua habilidade de comunicação, maior é o seu poder de influenciar, vender, persuadir, vender, negociar, liderar, comandar, influenciar de maneira direta, seduzir, inspirar outras pessoas. Veja o poder que tem uma pessoa que aprimora, desenvolve e se apaixona por comunicação. É claro que todos nós nos comunicamos, mas estou falando assim do processo continuado de requinte, de aprimoramento continuado, porque isso tudo que vai te facilitar a sua ascensão profissional, seu sucesso, seu crescimento, quaisquer que sejam as áreas. Alguém falou aqui agora há pouco, né? Vendas, acima de tudo, é comunicação. Não é? E agora há pouco nós tivemos assim, um show, né, de demonstração da nossa querida apresentadora, que fez assim, a Karina. Karina, sou apaixonado pela Karina, né? Porque Karina já tive a oportunidade de vê-la e quero conversar com a Karina depois, tá? Temos muita coisa em comum aqui e eu preciso um pouquinho de você, Karina. Estamos montando aqui uma estrutura comercial, realmente precisamos de um gestor comercial. Depois eu quero falar com a Karina, só para deixar assim essa pincelada no ar, para não esquecer depois. Metodologia de PNL. Para começar um pouquinho sobre PNL, de maneira bastante rápida, para quem não teve a oportunidade de estudar isso, metodologia que estuda o cérebro. Vamos sintetizar, porque tem muita informação, mas de maneira bem objetiva. O que é PNL? É todo um processo metodológico que estuda o cérebro. Como ele recebe, codifica e responde aos estímulos do meio ambiente que uma pessoa recebe, processa e transmite a informação do mundo como um todo. Foram criados por Richard Bandler e John Grinder. E começou esse estudo lá em 1970. O objetivo melhor compreender, na verdade, o cérebro humano e compreender o que está por trás do cérebro, que é o processo da comunicação. Então, melhorar, compreender o comportamento humano. Essa é a essência do processo da programação neurolinguística. Vamos entender programação neurolinguística. Programação tem a ver com todo o estudo deles, com um processo de computação que tem a programação. Como sequenciamos as ações para alcançarmos metas, o planejamento e organização, plano de ação e ação. É a codificação das experiências, e a palavra programação sugere que nossos pensamentos e sentimentos são programados ou podem ser programados e automaticamente também alterados. A parte da neurologia fala o quê? O que está relacionado à nossa mente, a forma de pensar, como é que nós processamos as informações. Porque todos os pensamentos nascem de processos neurológicos. É a maneira de como nós utilizamos os nossos sentidos para receber os estímulos e também traduzimos em padrões de pensamentos conscientes ou inconscientes, fisiológicos e também mentais. Uma explicaçãozinha mais teórica sobre o que é essa programação neurolinguística. E a parte linguística é como utilizamos e de que forma afetamos e somos afetados pelas linguagens, ou pela linguagem verbal e também não verbal. Então, esse é o processo básico da programação neurolinguística. Para começar, assim, entrando um pouquinho já em programação neurolinguística, tem algumas chamadas verdades, alguns landmarks, alguns pressupostos que são básicos da programação neurolinguística. É tido no meio da programação neurolinguística como assim, as verdades da PNL. Resumidamente, seria basicamente isso. Que verdades são essas da própria programação neurolinguística? Quais são essas verdades que são aceitas, quase que sem questionamento, obviamente, ressalvadas as condições de bom senso, mas uma das afirmações é: mapa não é território. Eu não vou explicar cada uma delas, senão ficaríamos praticamente os 20 minutos só explicando cada uma delas. Mapa não é território,
Todo comportamento é sustentado por uma intenção positiva. Tudo que fazemos tem a ver com uma intenção positiva. Não podemos deixar de nos comunicarmos. O tempo todo estamos nos comunicando. Mesmo quando não estamos falando nada. Nosso corpo, nossa presença, nosso olhar, etc., está comunicando alguma coisa. O significado de comunicação não é o que nós pretendemos que aconteça, mas é o resultado que esse comportamento gera. Corpo e mente são partes do mesmo sistema. Tanto que se você fisiologicamente está bem, automaticamente você traduz em forma informações para o seu cérebro para você ficar bem também. Se você está com um corpo pesado, fechado, pode perceber, você vai atrair negatividade, porque você entra numa frequência, num fluxo energético negativo também. Se uma pessoa fizer algo, todos podem aprender a fazer a mesma coisa. Nós não somos os nossos comportamentos. Quanto mais escolhas temos, melhor, porque nós temos melhores alternativas para fazer as melhores escolhas. Óbvio. Depois que a gente vê isso, né? A falha não existe. Existe apenas o feedback. Mais do que isso. Se não alcançar o seu objetivo com o comportamento, o que eu tenho que fazer é mudar o comportamento. Automaticamente vou mudar e tendo a mudar o resultado. Atuamos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma dessas ferramentas que é chamado de alinhamento de níveis neurológicos. Para mim, eu sou fascinado com esse recurso porque nos ajuda a pensar a vida de maneira muito mais inteligente. Vai lá, resolve o problema, mas como eu vejo que o comportamento humano, desde cedo, e há 38 anos temos a nossa empresa, e a cada dia, a cada momento, hoje eu faço trabalhos mais de mentoria para altos executivos, CEOs, diretores de organizações, faço palestras, estou escrevendo os meus livros, estou assim numa posição mais estratégica. Então, eu tenho observado, né? E qual o problema? O problema é esse. Será que o problema está identificado? Só que, quanto mais nós estudarmos esse processo de alinhamento de níveis neurológicos, nós passamos a ter uma dimensão melhor de onde, de fato, está o problema. Porque nós atuamos nesses 6 níveis neurológicos. E, ao usar esse modelo de 6 níveis, desses chamados alinhamentos de níveis neurológicos, na neurolinguística é o NNL. Se você procurar NNL, é justamente isso. E, então, esse recurso nos ajuda a entender o que está acontecendo em cada um dos sistemas e de uma forma de fazer uma autoanálise, de uma forma adequada para entender, de fato, onde é que está o problema. Eu vou exemplificar para vocês mostrando isso daqui. De qualquer maneira, um exemplo simples. Uma pessoa chegou aqui para a gente um dia, estou com um problema de comunicação. Por quê? Porque eu sou tímido. Você disse o quê? Eu sou tímido. Você é tímido, sou tímido. Legal. Então, me explica um pouquinho mais. Você, quando está brincando com o seu filho no sofá, falando aqui no Felipe, que tem a filhinha dele que nasceu hoje, aproveito para dar os parabéns, desejar muita saúde e felicidade para o casal. Mas assim, se você está brincando lá com o seu filho na sala, rolando no tapete, você é tímido? Não, não sou tímido, nessa hora não. Beijando essa mulher naquele clima, naquele ambiente, você é tímido? Não, ele não, né? Você não disse que era tímido? Eu sou, mas nessa hora não. Então, peraí, tem uma coisa errada. Se você disse que é tímido, você compromete todo o sistema, porque tem a ver com a identidade. Então, tá. Vamos estudar um pouquinho mais. O que acontece, então, para você identificar tímido? Não, quando está em pé diante de um grupo, legal. Então, nessa hora, você trava, dá tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, então tá. Então, o que aconteceu nessa hora? Nós identificamos, e ele percebeu, que o problema não era eu sou, mas, assim, aquele ambiente gera para mim uma certa incomodação, em função de falar com autoridades, ou falar diante de níveis hierárquicos superiores ao meu. Então, o problema não está eu sou, mas assim, aquele ambiente, o que está acontecendo, gera essa timidez, esse medo que eu estou chamando de timidez aqui. Ou talvez seja uma falta de capacidade, ou habilidade, ou talvez uma crença limitante que eu não sou capaz, porque eu trago isso desde lá da infância. Então, na medida que nós identificamos realmente onde é que está o problema, fica muito mais fácil para encontrar uma solução. É tão óbvio isso que eu fico impressionado. Não é que a gente não aprendeu isso lá atrás na escola. Porque, veja só, entendendo um pouquinho essa pirâmide, que explica esses níveis neurológicos. Toda a nossa atuação, ela acontece no ambiente. Esse ambiente, ele compromete todo o sistema. Então, tá. Não é isso. É só essa barrinha aqui, se você puder tirar. Então, tá. Esse ambiente, todo o nosso comportamento, nós pensamos no seu papel como empreendedor, como gestor. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de consultoria de imóveis, de audiovisuais, pessoas assim que, enfim, pessoas extraordinárias. Então,
Na hora que você, então, tem ideia pensa no seu papel. Eu vou pensar aqui para exemplificar o papel de comunicador. Onde e quando você se comunica, ou seja, no aspecto do comportamento, as perguntas que são feitas é onde e quando. Onde e quando você é um comunicador. Então, quando você começa a pensar isso, você começa a pensar, bom, eu sou comunicador quando estou falando, quando estou conversando com meus amigos, quando estou fazendo uma palestra, participando aqui do Recomendo, quando estou falando com a minha mulher, com o meu marido, quando eu estou batendo papo, contando piadas, tá? Onde e quando? Naqueles ambientes. Agora, o que você faz para se comunicar? Bom, o que eu faço eu falo, eu gesticulo, eu olho, eu expresso no semblante, são seus comportamentos. Agora, que habilidades você deveria ter para se comunicar? Bom, habilidade de gramática, de vocabulário, de estruturação do pensamento, de linha de pensamento. São habilidades que nós aprendemos a desenvolver para nos comunicarmos. Acima dessas habilidades, tem as crenças, que respondem as perguntas por quê e para quê. Bom, crença de que eu sou capaz, que é possível, de que isso é possível, de que para mim isso aqui é importante. Então, quanto mais crenças você tem, mais você desenvolve habilidades, mais você cria comportamentos adequados em mais variados ambientes. Perceba a lógica, porque um elemento está acima interfere em todos os níveis que estão abaixo desse alinhamento de nível neurológico. Identidade fala assim, quem é essa pessoa? Você, sou eu, somos nós, essas pessoas que temos crenças, que podem ser positivas ou limitantes ou negativas, que geram ou não, que nós temos capacidades, para que tenhamos, no desenvolvimento dessas capacidades ou habilidades, comportamentos adequados nos mais variados ambientes. E lá em cima, naquele pontinho vermelho, fala sobre legado. Quem mais? Quem mais tem a ver com os seus valores, tem a ver com a sua missão, tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com para que eu faço isso, né? De que maneira isso vai representar no meu universo, no meu legado de vida, algo positivo, grandioso, algo que merece ser feito de verdade. Só para explorar e avançar um pouquinho mais nesse sentido, eu quero falar então sobre o primeiro nível, ambiente. Vamos lá. Como se fosse uma pirâmide invertida, começando, claro, de baixo para cima. Mas nesse sentido, ambiente tem a ver qualquer que seja o seu papel. E aqui estamos pensando no seu papel como empreendedor, como empresário, como uma pessoa que tem um negócio. Então a pergunta é, pense no seu negócio, pense naquilo que você escolheu fazer na vida. No seu papel de líder, no seu papel de comandante, no seu papel de ter colaboradores. Então, onde e quando você atua como empreendedor ou empresário? Quando você faz isso? As percepções do ambiente, do seu ambiente de trabalho, o seu contato, o seu relacionamento com o cliente, as suas visitas aos seus clientes, quando você está lidando lá com divulgação na mídia digital, ou numa entrevista de rádio, televisão, ou aqui participando do grupo Recomendo, fazendo seu pitch de vendas. É o trabalho onde você, é o ambiente onde você atua. E tem a ver com todos os detalhes, ambiente, de local, tamanho, metodologia, etc. Na sequência, que comportamentos que você tem para atuar como empreendedor ou empresário? Como é que você se comporta? Como é que você reage? O que você tem feito em relação a isso? Quais são os seus sonhos que te funcionam a fazer melhor aquilo que você faz? Subindo naquela pirâmide, então, que capacidades ou habilidades você tem ou deveria ter? Agora vemos a Karina mesmo, falando sobre vendas, sobre a importância de você ter uma estrutura de vendas, sobre mídia digital, sobre todo esse trabalho que são fundamentais. Os trabalhos são fundamentais para você ter capacidades, habilidades para entregar o seu produto. Que conhecimentos que você tem, que experiência você tem ou precisa ter, que estratégias você tem ou vai desenvolver para fazer planejamento e pôr em ação as suas linhas de pensamento. Mais um pouquinho. Que crenças e valores você tem que te abastecem nesse processo? Por quê e para quê? Nosso julgamento e avaliações. O que te motiva para fazer? O que considera certo fazer? O que faz o seu sangue ferver? Mais ainda, a identidade é quem? Quem é você? Quem é você diante de cada situação? Essa pessoa tem a ver com a identidade. E mais lá em cima, estamos chamando de um ambiente espiritual, que é o quem mais tem a ver com senso de pertencimento, conexão com todos em um sentido maior, relação com o nosso propósito. Gostei muito que eu vi hoje de manhã que o nosso papel como participantes do Recomendo é servir. Servir significa amorosidade, significa postura prestadia, significa estarmos atentos a um bem maior. Não é um lado egoísta de eu crescer, mas é um lado de eu ajudar e, consequentemente, também trocar essas experiências. E todo mundo cresce num ambiente sadio e positivo de troca. Tem a ver com esse lado no sentido mais amplo. Muito bem. E agora fica fácil você fazer essa análise. Então, se você quiser tirar uma foto, posso disponibilizar esse material para você depois, porque
essa estrutura nos ajuda a ter uma melhor visão de em que situações nós podemos atuar e reforçar de acordo com as nossas carências e necessidades. Bom, outra ferramenta importante de PNL, que eu gosto muito, eu acho que é poderosa, é a chamada rapport. Rapport, para quem lida com vendas, negócios, relacionamentos, contatos, precisa conhecer essa ferramenta. Porque o rapport significa entrar, talvez a palavra mais próxima do nosso idioma, é a palavra sintonia. Quanto mais sintonia com outra pessoa, tudo acontece. Venda, relacionamento, contato e assim por diante. Então, rapport é a técnica que trabalha a empatia, capacidade de compreender emocionalmente alguém e estabelecer esse nível de comunicação. E como criar rapport? Parece uma coisa muito simples, mas tem que ser feita com muita sutileza, com muito assim, discernimento, porque a pessoa não perceba que existe esse tipo de trabalho. Então, nós acompanhamos o quê nas pessoas? Qualidades vocais, tais como ritmo, velocidade, volume, gestos, movimentos feitos pelo interlocutor, vocabulário, usando palavras que a pessoa diz, respiração, acompanhar mesmo o nível de respiração, expressões faciais, sobrancelhas, palavras processuais, tais como visuais, auditivos, aí entra num sentido mais profundo. Mas, o que é o rapport? Só para explicar um pouquinho melhor, o Grinder e o Bandler, eles começaram a perceber que as pessoas que estavam em muita sintonia, casais de namorados, pessoas que estavam em muita amizade, estavam fazendo esse tipo de comportamento. Eles perceberam assim, poxa, se duas pessoas estão em sintonia, elas têm assim, certos padrões que são perceptíveis, será que se eu inverter o processo, eu vou conseguir também o mesmo nível de relacionamento e contato? Parece mágica isso. E a gente até na época falou, caramba, como a coisa funciona, como é mágico. O que está por trás disso? Uma informação muito importante. As pessoas nos aproximam, nós nos aproximamos das pessoas que têm afinidades com a gente. As pessoas se aproximam por afinidades, e não pelas diferenças. Pode observar, as pessoas com as quais você gosta de estar, seus amigos, são pessoas muito parecidas com você. É claro que há diferença, é igual, mas tem muito mais similaridade do que diferenças. Bom humor, pessoas que têm entusiasmo, pessoas que falam coisas positivas. Se você está vendo aquela pessoa pessimista, se você é uma pessoa otimista, não vai rolar, porque, cara, ali é complicado, você não aguenta ficar com essa pessoa. Então, você se afasta ou a pessoa acaba se afastando, porque não bate, não é verdade? Pode perceber. Pessoas que são legais, bons textos, ativas, negociantes. Por que nós nos unimos aqui no Recomendo? Porque estamos parecidos, buscamos nossos sonhos realizados, buscamos trocas e quero apresentar, eu tenho o prazer de estar presente e de participar. Cara, que legal esse ambiente. Claro, tem até festa, você profissional, então, programando outra. Nós não fizemos aqui em São Paulo ainda, o pessoal meio quieto ainda nesse sentido. Mas olha só que legal é isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com afinidades, não é verdade? Então, só para perceber um pouquinho, que recurso que você pode acessar. Então, um pouquinho mais aqui. Segurança, decisão, aqui entra um outro recurso. Então, só para deixar claro esse processo, é assim, tem uma história de um filme que eu assisti uma vez, não me lembro, acho que era assim, Perdido, Trem Perdido, eu não me lembro o nome do filme, mas um trem assim, tinha lá, rodando em alta velocidade, e o maquinista lá, o condutor, morreu. E assim, vai toda a história, porque ia ter o drama, não ia ter uma bomba, as pessoas iam morrer, o trem, ninguém conseguia parar o trem. Até que alguém colocou um trem atrás desse trem, lá na frente, quase no final do filme, para parar o trem da frente. Vai lá atrás, depois engatou o trem e tentou parar, e daí a pouco foi, conseguiu parar o trem da frente. É uma história bastante sintética, contando sem dramatização, só para você entender, que mais ou menos o rapport é isso. Então, você acompanha e depois você conduz, ou seja, você cria esse processo de sintonia, e também você abre o coração para estar em sintonia com a pessoa, onde tudo pode acontecer, venda, negociação, contato, todos os relacionamentos, relacionamento pessoal, até casos de contato, amorosidade, nós fazemos isso intuitivamente. Mas quando você faz isso de maneira organizada e com técnica, você consegue muito mais facilmente acessar esse nível de relacionamento com outra pessoa, ou seja, entrar em sintonia com a outra pessoa. É o trem perdido. É o trem perdido. Tá certo. O trem perdido é o nome do trabalho. Nós estamos com o tempo já limitado, mas só quero citar para vocês que existem essa técnica. Eu vou deixar escrito aqui para vocês entenderem, porque é uma técnica poderosa. Por exemplo, como é que funciona o círculo de excelência? Só para você saber.
Então, o círculo de excelência é um recurso simples, mas muito poderoso, porque todos nós temos, assim, muitos recursos que vivemos na vida. Ou se eu tivesse uma caixa de ferramentas e precisasse, eventualmente, pegar uma ferramenta que eu já aprendi a usar num outro momento. Vamos supor que eu esteja aqui ansioso. E eu preciso ter calma aqui agora. Então, esse recurso é o seguinte. É como se você fosse lá, abrisse a sua caixa de ferramentas e buscasse na sua lembrança, que você traz na fisiologia, e a imaginação e a racionalidade, elas funcionam do mesmo jeito. O nosso corpo funciona quando estamos imaginando, quando estamos vivenciando aquela experiência. Então, a ideia é a seguinte: se eu estou nervoso, eu preciso de um momento de calma, então eu busco na minha vida um momento no qual eu senti calma, no qual eu senti calma, tranquilidade. Procuro fazer com o meu corpo, não só na lembrança, mas procuro reviver aquela experiência. Isso na programação neurolinguística se chama ancoragem. Então, eu faço uma ancoragem com aquela experiência e trago para esse momento que eu preciso desse recurso, que é meu, que eu já tenho. E simplesmente, é como se eu estivesse lá precisando de um martelo, vou lá de ferramenta, pego o martelo, ou de um alicate, e vou lá buscar a minha ferramenta. E nós, curiosamente, temos esse poder. Fazemos isso muitas vezes intuitivamente, quando estamos ansiosos, contamos até 10, ao invés de agirmos impulsivamente, nós, enfim, paramos um pouquinho para lidar melhor com aquela situação. Eu só dei um exemplo aqui de coragem, mas quais os recursos que você poderia acessar? Tais como, só citando aqui os recursos, eu paro por aqui. Segurança, por exemplo. Pode ser que eu tenha necessidade de tomar uma decisão. Autodeterminação, de bom humor. Talvez eu precise de coragem, de autoconfiança, de paciência, calma, ou flexibilidade, ou empoderamento pessoal, autocontrole, paz espiritual, consciência, ponderação, discernimento, concentração, e aí vai de acordo com a sua necessidade e recurso. É só para dizer assim, o quão fica fácil a vida quando nós conhecemos ferramentas e métodos. Quando tem, por exemplo, um recurso como eu recomendo, criando condições, uma metodologia onde você tem a obrigação de apresentar pessoas, você participar das reuniões, olha só, daí a pouco você apresenta, daí a pouco você é apresentado, fica feliz, daí a pouco você começa a ganhar dinheiro, começa a ficar feliz, daí a pouco vai se evoluindo. Por quê? Porque você está utilizando um método muito bem criado, administrado pelo Alexandre Damiani, nessa empresa, nesse grupo chamado Recomendo. Não só para perceberem o quão é rico esse processo como um todo, e como é positivo e a possibilidade de nós crescermos a partir de uma metodologia, de um estudo que, obviamente, tem sentido e faz parte da vida da gente. Está tão próximo que a gente até fica fascinado com a possibilidade de a gente poder usar isso aí. Eu sei que o tempo estourou, eu fiz questão hoje de trabalhar no tempo previsto, passei um minutinho, só 2, mas eu estou à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta ou comentário, de tão interessante e gostoso que é esse grupo que a gente está vendo aqui.